Um filme perdido nos streams esconde histórias que à primeira vista são bobas, mas que numa visão aprofundada fala mais do que parece à primeira vista. Talvez fale até mais do que o seu diretor gostaria de dizer, a julgar pelas pequenas lacrações que aparecem aqui e ali. Eu tô falando do filme Here, de 2024, dirigido por Robert Zemeckis, que é uma adaptação da graphic novel homônima de Richard Maguire. A obra reúne o diretor com Tom Hanks e Robin Wright, marcando uma nova colaboração do ator e dos roteiristas desde Forrest Gump, de 1994. O filme apresenta uma narrativa singular. Toda a história se desenrola em um único ponto fixo de uma sala de estar, com a câmera permanecendo estática durante os 104 minutos de duração. Através dessa perspectiva, o filme acompanha diversas famílias que habitam o mesmo espaço ao longo de séculos, explorando temas como amor, perda, memória, legado familiar e eternidade. Apesar da premissa interessantíssima, o filme entrega pouco como obra, mas muito como retrato de uma Hollywood cansada e presa às velhas narrativas. E é sobre isso que falarei neste Cine Quinto. Corta! Olá, meus cinéfilos elementares, espero que vocês tenham passado bem a semana e a gente está de volta para mais um Cine Quinto e eu já queria pedir, como sempre, para vocês darem aquele joinha esperto, para comentarem, compartilharem o nosso vídeo e também para se inscreverem no nosso canal, porque isso é muito importante para nós, tá bom? E a gente vai iniciar, como sempre, mandando um abraço aos nossos comentaristas no vídeo sobre a série White Lotus, que a gente comentou na semana passada. A @AtelierAnaWolf 6161 disse o seguinte: na mosca, sou fã de White Lotus, porém não sabia dizer, quando recomendava a série para amigos, qual era o vazio ali, pois a trilha era espetacular, um roteiro super divertido, com personagens mais divertidos ainda, cenários de tirar o fôlego e reviravoltas no final, supostamente para acender a chama da consciência. E eu sempre pensei que quando eles chegassem de casa das férias, esse despertar aconteceria de alguma forma, mas repensando um pouco, eu fui romântica. O desfecho é aquele cocôzão lá, as prostitutas se dando bem e a Belinda mudando de lado. É niilismo puro. Mas, como é uma história muito bem contada, deixa aquele fog e a gente fica com a capacidade crítica embaçada. Obrigada. Olha, eu fico muito feliz de receber esse tipo de comentário, porque eu passo pela mesma dificuldade com alguns filmes, e até já falei dessa dificuldade aqui. Quando eu vejo uma cena e eu percebo que tem alguma coisa fora do lugar, mas eu não consigo explicar direito o que é, sabe? E aí isso requer um bocado de reflexão. Às vezes eu demoro alguns dias para chegar numa conclusão, e evidentemente essa conclusão não é escrita em pedra, né? A arte é legal por isso. Em certa medida você participa da criação, é um diálogo. É claro que tem uns malucos que extrapolam as análises e vão para longe, mas em geral a graça de uma boa obra é você transformar um pouco você mesmo, né? Olhar algo na vida real que você não tinha percebido, até que percebeu, mas não sabia como articular as ideias, né? Eu gosto muito, muito da sensação de ver uma obra, ouvir uma música e pensar, cara, é isso, exatamente isso que eu conseguia dizer, mas eu não conseguia pôr em palavras ou em qualquer coisa assim, né? Então, o mais legal é quando você fala, é isso, é isso. Alguém percebeu o que eu percebi também e de um jeito claro, né? E para que isso aconteça, o autor tem que ter uma sinceridade consigo e com o mundo que extrapola até as próprias ideologias. E é justamente esse o ponto que Hollywood está perdendo hoje. A ideologia ficou muito maior do que a sinceridade de como eles enxergam a realidade, né? Não só material, mas principalmente a realidade espiritual. E aí, o que acaba acontecendo é que quando eles acertam, é porque eles voltam para essa sinceridade. Dificilmente eles acertam porque eles querem dar alguma liçãozinha, porque a visão de mundo deles está completamente torta. E agora a gente chega naquele momento em que eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir, é por sua conta e risco, beleza? Para falar desse filme, como diria Jack, né? Vamos por partes. Primeiro, o quadrinho que originou a história, né? É curioso que esse primeiro quadrinho da série Here, do Richard Maguire, lançado em 1989, faz um tempo já, ele tinha apenas 6 páginas e foi lançado numa revista lá, que eu nem conhecia. E em 2014, o Maguire lançou uma versão expandida e colorida do Here, né? Publicada pela Pantheon Books, com cerca de 300 páginas, né? E aí nela ele explora ainda mais profundamente essa passagem do tempo, a repetição de padrões familiares, o cotidiano e
e as grandes transformações humanas, tudo centrado naquele canto da sala. O livro virou um sucesso internacional e foi incluído em diversas listas de melhores do ano na época, né, sendo considerado uma das graphic novels mais ambiciosas já produzidas. Ele também foi ilustrador da New York, que tem ilustrações maravilhosas, apesar da New Yorker ser meio woke também hoje em dia, ela tem ilustrações sensacionais, as capas da New Yorker são muito boas, o que coloca o autor, né, do quadrinho naquele momento do meio artístico, que é anos depois ele acabar virando esse movimento woke, né? Nasceu ali daquela turminha, né? E agora o Robert Zemeckis, que se você não sabe quem é pelo nome, certamente você só não tá ligando o nome à pessoa, né? Ele resolveu fazer esse filme baseado nesse quadrinho. Você certamente conhece a obra do Robert Zemeckis, quer ver? De Volta para o Futuro, Forrest Gump, Contato, Náufrago, Uma Cilada para Roger Rabbit, Tudo por uma Esmeralda, A Morte Lhe Cai Bem, Febre de Juventude, que é sobre os Beatles, é um dos primeiros filmes dele, muito interessante, que é umas meninas que entram no hotel, num hotel meio escondida para encontrar os Beatles. É sensacional esse filme, é meio difícil de encontrar, mas é muito engraçado e muito bom. O cara é uma máquina de fazer filme bom, não no sentido dessa grande arte e tal, mas filmes popcorn, ice cream e popcorn seller, né, como diria o ex-presidente. Popcorn and ice cream. Ele é o melhor dessa categoria popcorn, ouso dizer que até em alguma medida ele é mais constante que o Spielberg, que faz muito filme bom, mas nessa categoria, né, mas eu acho que ele tem mais filmes bons do que o Spielberg. A Morte Lhe Cai Bem, por exemplo, eu não sei se eu citei lá em cima, que é as mulheres, elas tomam uma poção da juventude, também é sensacional. E ele sempre usa os efeitos visuais mais recentes, então é um cara bem ousado, né? Então, dito isso, imagine então que eu estava com a expectativa muito alta para assistir o Here, mesmo tendo ouvido que não era uma das suas melhores obras e tal. Agora, veja bem, ó. Here se passa em um único lugar e as imagens sobrepostas de momentos diferentes do tempo, que vai desde os dinossauros até a pandemia, assim, coisa recente. Tinha tudo para ser um filme divertido, que tocava em assuntos profundos, que o legal desses popcorn é isso, eles são divertidos, que nem Clique, eu já falei de Clique aqui, do filme Clique, que é um filme bobinho, sessão da tarde, mas que fala de coisas bem profundas, bem interessantes. Esse tinha tudo para ser um filme desse, né? A passagem do tempo, o legado das famílias, dos povos até, né, porque passa o momento dos índios, depois tem a parte da escravidão, tem a parte da independência americana, tudo passa naquele círculo ali, né, naquele espaço pequeno que a câmera tá vendo e que é só aquele espaço que ela focaliza. Eu não sei se você que não viu o filme, se você consegue entender exatamente, é difícil você explicar exatamente o que é o filme, mas é isso, é uma câmera parada num lugar como se fosse assim, nessa sala, e nessa sala tudo que aconteceu. Por exemplo, esse negócio aqui do lado é justamente isso. Antigamente isso aqui provavelmente era um terreno baldio, né? Então o filme é isso, ele brinca com essa coisa do mesmo lugar, um ponto no espaço, quanta coisa acontece, quanta coisa... E o mais interessante é que essa é a visão da eternidade. A eternidade, ela é o mundo sem tempo, né? É o mundo fora do tempo, na verdade. A eternidade é tudo ao mesmo tempo agora, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem a visão do todo no tempo também, não só do todo no espaço. Então esse filme poderia brincar com isso, né? E ele até esbarra nesses temas, é quase bom. Tem um disco do Premeditando Breck que chama Quase Lindo. Eu lembrei dele aqui, porque o filme é quase lindo. Mas onde é que eles erra e onde é que ele acerta, né? Vamos entrar nessas questões do filme, tá? Ele erra justamente onde ele tenta acertar e acerta sem querer onde ele nem estava mirando, né? Então vamos primeiro para os erros. O mais gritante... Infelizmente, é chato falar isso, porque é bom que o Zemeckis seja uma pessoa ousada, que tente sempre estar na frente do seu tempo, né? Então ele usa sempre os últimos efeitos que estão disponíveis, mas o mais gritante dos erros são os efeitos. Logo no começo aparece uma cena dos dinossauros e de coisas antigas, e é assim, vergonha.
perto do que a gente já vê aí em termos de efeitos especiais. O Zemeckis, como eu disse, então, ele é famoso por usar sempre elementos tecnológicos de última geração, o que acaba resultando em coisas do Vale da Estranheza, como no Expresso Polar, por exemplo. O Expresso Polar, o filme inteiro é Vale da Estranheza. Os Fantasmas de Scrooge, apesar da história ser ipsis literis a história original, né, do Charles Dickens, do Conto de Natal, do Charles Dickens, é bizarro o jeito que a animação é feita, né? E inclusive, Os Fantasmas de Scrooge, eu já comentei aqui também no Cine Quinto, dá uma olhada lá que é bem legal. Bom, e agora em Here, a questão toda é do uso da inteligência artificial ao vivo, né? Para rejuvenescer os atores e envelhecer. Sabe aqueles filtros do Instagram, Snapchat ou TikTok? Então, um cara de Hollywood, com toda a grana que ele tem lá, fica parecendo aquilo, é meio bizarro, assim. Mas, ó, eu vou confessar que apesar disso tudo, não atrapalhou, assim, não me incomodou. Deu pra assistir, assim, eu passei por cima disso, né? Os efeitos dos dinossauros também, poxa, Zemeckis, o seu amigo Spielberg fez dinossauros mais aceitáveis em 1993. Faz 32 anos, como é que você não consegue fazer um dinossaurinho decente, pô? Bom, mas vamos para o filme, então, né? O filme é um filme sem heróis, ele não tem nem herói, nem vilão, ele é apenas um monte de gente comum, com pequenos gestos e grandes dores. É uma homenagem à vida do dia a dia, ordinária, né? O que seria até bacana, às vezes eu até falo, eu não sei se eu já comentei aqui, que, pô, eu queria assistir um dia um capítulo só do Downton Abbey que não tivesse nenhum problema, assim, que o cara acorda, vai lá, toma o seu chazinho, vai na biblioteca, fuma um charuto, só pra ver aquela vida que é tão deliciosa daquela época, né, daqueles caras nos seus palácios vitorianos, mas infelizmente sempre tem que ter algum problema ali, né, para você resolver. E nesse filme tem pequenos problemas, mas são problemas bem da vida ordinária mesmo. O que não seria um problema em si, porque você está falando do lugar, né? Então isso poderia até ser uma reflexão de, poxa, olha como às vezes a gente pega um problema pequeno e a gente aumenta, né? E quando a gente coloca em perspectiva de tudo que acontece naquele mesmo lugar, aquilo poderia ser um jeito de você falar, pô, então, sei lá, né? Às vezes um problema que eu tô achando que é o fim da minha vida, e é só um problema, que eu vou resolver como vários outros, e é uma sequência de problemas que várias pessoas antes de você tiveram, de outra forma, ou às vezes até ele faz essa brincadeira, por exemplo, morre um numa época, depois morre outro na outra época, ele fala naquele mesmo quarto, né, um casa e o outro, coisas que acontecem ali, a vida acontecendo, né, e contando assim, parece um filmaço, né, parece, mas vendo, parece que teve uma certa preguiça dos roteiristas, porque os caras são bons, os caras fizeram Forrest Gump, é um bom filme, você pode até não gostar, tem uma outra coisa também, moral ali, mas, cara, é um baita roteiro, né? E a história central do Here, apesar de ser o lugar, tem uma historinha que a gente acompanha mais, que é a história do Tom Hanks e da Robin Wright, que vivem o Richard e a Margaret, que é um casal que se encontra na adolescência, se apaixona, casa, tem filhos, é uma história bem legal, assim, tipo, bem normal, quer dizer, é legal também, história normal. E não seria ruim se as conexões entre presente e passado fossem mais bem amarradas e menos cheias de clichê, meio clichê, assim, e essas conexões... Pô, tem uma ou outra lá que você fala, ah, esperto, essa foi boa, assim. Tem umas até que eu dei risada alta, eu acho que tem uma hora que ele derruba o bebê, assim, da cama, não lembro exatamente como é que era a cena. E eu ri alto, assim, e falei, pô, tem bons momentos o filme, né? Mas ele abre com a natureza se formando e vai passando pelos tempos da escravidão, e a gente vê a fundação da casa, e aí de repente o filme começa com o Richard velhinho, né, que é o Tom Hanks, visitando essa mesma casa que tá para vender no futuro, né, onde a gente tá no dia de hoje, sei lá como é que eu chamo, porque não tem tempo no filme. Ele tá visitando a casa que tá para vender, e a gente sabe que ele viveu a vida inteira, vai vendo, né, depois a história inteira dele, que ele viveu a vida inteira naquela casa, até a mulher às vezes quer mudar de casa, ele fala, não, depois a gente vê, na volta a gente compra, né, aquele bom e velho. Então, essa relação dele com aquele lugar, né, com aquele ponto do planeta Terra ali, que está sendo filmado por tanto tempo, né. E aí a gente vê que ele tá para vender a casa, não sabe se é ele que tá vendendo ou se ele só tá passando lá porque a corretora de imóveis foi gentil ali, parece que é uma cidade mais ou menos pequena, então as pessoas meio que se conhecem, e a gente vê que aquele apartamento não é mais dele, né, aquela casa, quer dizer, aquele
o local ali não é mais dele. E depois a gente conhece, na mesma cena, aí tem aqueles efeitos, né, que é a mesma cena no presente e no passado. Por exemplo, ele tá num canto aqui e de repente nesse canto aparece um quadrado com o passado, né, do que está acontecendo. E aí a gente vê um outro casal, que mais tarde a gente descobre que são os pais do próprio Richard, vendo aquela casa para comprar. Então a gente está vendo o final, né, quando ele está saindo, e a parte quando eles estão chegando, que ele nem existia, né? E o Al, que é o pai dele, né, é um veterano da Segunda Guerra Mundial, que tem seus dramas também, e junto com a sua esposa Rose, criam os filhos, né, nessa América do pós-guerra, né, nos Estados Unidos do pós-guerra. Então, além dessas histórias, dessa história principal, né, que é o que carrega o filme inteiro, a gente tem no mesmo cômodo histórias paralelas, por exemplo, de um casal dos anos 20, que é super moderninho, parece que eles são meio bom vivant, gostam de uma farra e não sei o quê, e o cara é um inventor, super alegre, a mulher é empolgada, ele parece que é o inventor, inclusive, do sofá-cama, que depois vai ter uma história dentro da história, que o cara compra um sofá-cama pro pai lá, enfim. A gente também acompanha a história de um aviador e da sua esposa mal-humorada, que não gosta que ele voe, e ela reclama que você vai acabar morrendo, aí ele leva a filha pra voar, e ela fica puta da vida, fala, porra, você levou a nossa filha, ela vai morrer, não sei o quê, e o cara morre de gripe. Spoiler. Mas é engraçado, é bem bolado, assim. E ela fica puta porque ele morreu de gripe, inclusive. Ela é mal-humorada do começo ao fim. Tudo isso se passando naquele mesmo cômodo, né? Aí tem uma família de negros que compram a casa e que tem uma empregada latina, então tem essa brincadeira, eles eram escravos e agora eles estão com empregados latinos, subemprego e tal. E ela vai lá, arruma a casa. E é uma vida bem... Tipo, eles mal usam o cômodo da impressão, ou seja, as famílias já estão mais desestruturadas, tal. A gente também tem nesse mesmo ponto uma floresta que aparece a vida de um casal de índios. Então, nesse mesmo ponto também, bem antes da casa ser construída, aparece o filho bastardo do Benjamin Franklin, que mora na casa da frente. Tanto é que depois eles comentam, ali naquela casa, há muitos anos, morou o filho do Benjamin Franklin e tal. Então tem essas coisinhas interessantes, né? E tem tudo para ser uma baita história, mas não é. Porque a quantidade de clichê é muito grande, os discursos meio cansados dessa geração meio boomer, sabe? Que é um wokeísmo light, é um wokeísmo que não tem aquela coisa de não, homem pode ser mulher, mas tem aquela coisa nos 90, Obama, sabe a Era Obama? É um filme da Era Obama, assim, sabe? Tipo, é um woke sem a contundência dos wokes mais modernos, né? Então, e também não tem a paixão dos wokes, porque por pior que eles sejam, eles são apaixonados por aquilo, eles querem mudar o mundo, né? Então, tem uma cena, por exemplo, em que os pais do menino negro, né, eles explicam como ele deve agir se ele for parado pela polícia. É uma cena constrangedora, porque, primeiro, a gente já sabe por dados que a polícia não é mais violenta com negros ou brancos lá no... Aliás, a chance de ser violenta aleatoriamente, sem motivo, com brancos é muito maior. Teve até um negro que fez uma pesquisa enorme sobre isso e foi cancelado, dizendo que a violência policial não tinha a ver com cor de pele, mas sim com, né, a realidade, né, com que os brancos e negros vivem nos Estados Unidos hoje. Então, a cena é muito constrangedora, porque aquele papinho... Aliás, a família negra tem um papel nesse filme só panfletário. Eles só aparecem para fazer panfleto. Não tem uma vida, você não sabe como é que é a filha, o que ela pensa, do que ela gosta. A mãe, você não sabe quais são os valores, o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela é feliz, se ela não é feliz. O que para mim é um insulto aos negros, porque a única família negra ali não tem uma história, não tem uma... Só chegam lá para cumprimentar com o cotovelo lá na hora da pandemia, ou dizer que perdeu alguém na pandemia, ou então dizer que tem violência policial, sabe, esse tipo de coisa. E todos os outros personagens, as famílias dos anos 20, a mãe com o avião lá, até a filhinha pequenininha tem alguma personalidade, alguma característica, né, o mau humor, o outro é sonhador, o outro é bom vivant, que a família de negros não tem. Eles são completamente planos, né? Eles só estão lá para dar uma lição de moral política, inclusive no momento da pandemia, né? Que quando eles estão na casa. O índio também aparece como seres da floresta, iluminados, vestidos impecavelmente como índios de um parque da Disney e que vivem magicamente sem os problemas do homem branco, né?
ainda que tenham que lidar com coisas universais, como a morte, né? Porque todo mundo morre, mas parece que eles estão um pouco acima do bem e do mal ali, os bons selvagens aparece, mesmo que de relance, o mito do bom selvagem aparece, mesmo que de relance ali. Mas, poxa, Felipe, e o lado bom do filme? Você tá falando tanta coisa. Olha, tudo isso aí é ruim, mas não estraga, assim, tá? A parte da polícia realmente quase eu falei, não, essa aí tava indo bem até aqui, pra que fazer essa cena? Tudo bem. Mas, tirando isso, é um filme que vai passando, assim, legal. E aí eu digo que a parte boa desse filme é justamente a parte em que tem uma crítica quase involuntária a essa cultura que trouxe gente até os dias de hoje, né? As famílias separadas, com todos os seus problemas, que antigamente ainda tinham uma vida comunitária. Você vê que as mesas eram mais cheias, ainda que elas brigassem de vez em quando, né? A época dos anos 20, uma prosperidade bem grande, eles têm um monte de objetos na casa, e de repente as pessoas vão ficando mais... tem a guerra, né? Que dá uma atrapalhada, mas aí depois uma prosperidade novamente, até que nos anos 60, 70, começa a reclamar mais de dinheiro, o filho já não pode comprar uma outra casa, tem que morar com o pai, a mulher já reclama porque tem que morar com o pai, aí a mulher já quer, eu quero viver uma vida, e o cara também é meio bunda mole, o Tom Hanks, né, e a Margaret, ela acaba caindo naquele papinho, uma hora vem um psicólogo falar que o casamento, tipo, quase colocando ela, sai fora desse casamento, assim, sabe? Os valores vão se perdendo e eles se separam por uma bobagem, coisas que daria provavelmente para consertar, ainda mais você mais velho, ela parece que tem mais de 50 anos quando eles se separam, e ela vai viver a vida, e aí ele começa a pintar, aquele pensamento dessa galera da era Obama que, não, mesmo mais velho dá para recomeçar, claro que dá para recomeçar, né? Não é isso que eu tô falando, mas assim, o cara não pensa assim, que o casamento é muito mais que isso, ter uma vida a dois é muito mais que isso, é envelhecer junto, como eu sempre digo, é aquela pessoa que vai limpar tua bunda quando você tiver numa cadeira de roda, entendeu? É o extremo do amor. O amor não é você ir viajar para Paris, como a mulher queria e não pôde. Não é isso que vai dizer se você ama ou se não ama. Isso qualquer pessoa consegue conviver com alguém que te leva para Paris. Se alguém me levar para Paris amanhã, é fácil amar essa pessoa. Agora, difícil é você amar quando você tá lá, na coisa difícil. E o cara, por outro lado, também não é essa coisa toda, não, porque ele é cagão, ele tem medo de viver, tem medo de arriscar, porque também tem aquela coisa da economia, que é uma coisa bem anos 80, 90, assim, que as pessoas começaram a se preocupar muito e poupar, e tem a ver com todo esse movimento de empobrecimento programado que a gente vive. E a gente vê isso como pano de fundo, e eu tenho certeza que o diretor nem passou pela cabeça dele que ele estava falando sobre isso, né? O feminismo, né, que faz com que a Margaret, a esposa do Richard, meio que o abandone para ir buscar os seus sonhos de uma forma meio egoísta, ao mesmo tempo que o marido, por ter medo demais, né, como eu falei, de enfrentar a vida, ele também não soube dar a ela algo que ela precisava. E aí não é nenhuma questão de coisas materiais, mas sim de coisas impalpáveis. É um homem de verdade ali, falando, liderando, né, a família, né? Até a filha é meio distante dos pais, vai se afastando, né? Então tem toda essa coisa que tá no filme, mas como eu disse, vem mais da sinceridade do cara ver uma realidade do que dele querer dar esse recado, né? Bom, e a gente vê como essa busca pelo sucesso financeiro, em detrimento do cultivo do desenvolvimento humano e social, nos trouxe para um mundo desumanizado, né? Que é o que a gente está colhendo hoje. As pessoas isoladas dentro da própria casa. Antes mesmo das telas, os meninos foram para os quartos, né? Os adolescentes foram para os quartos, jogar seus videogames, ou sei lá, eu lembro daquelas plaquinhas, né? Proibida a entrada de adultos e não sei o quê, bem anos 80 essa vida. Então os pais cada um tinha uma televisão num canto, né? Aquela coisa de sentar na mesa já não era uma coisa valorizada. Então tudo isso é meio que demonstrado ali e, como eu disse, eu acho que meio involuntariamente, mas é uma coisa que faz a gente refletir. Então por isso não é um filme
totalmente de se jogar fora, não, né? Não parece que era essa a intenção, mas isso ficou bem mais exacerbado no filme do que as liçõezinhas de moral políticas que o Zemeckis tentou passar. Então, ainda assim, no meu entender, vale a pena, vale pela curiosidade. É um filme que, se você não tiver outra coisa para fazer, por exemplo, pode te entreter por aquela 1h40 lá, numa tarde de chuva de sábado. Porém, infelizmente, as histórias parecem muito superficiais e mesmo a história principal é pouco explorada, o que é uma pena, porque é um filme que trata dessas coisas, mas não consegue se aprofundar, e é uma oportunidade perdida tão triste que ela tenha sido perdida, porque a ideia é boa, essa coisa de estar no mesmo lugar é muito interessante, enfim, né? Agora, tem um outro filme que trata dessa mesma coisa, mas eu já aviso que é bem cabeça, tá? Então, se você é mais popcorn, que nem eu falei, nem adianta ir atrás, mas ele tem no YouTube e se chama O Baile, do Ettore Scola. Quem fala direito isso aí é o Carlão, aliás, ele que indicou esse filme pra mim. E é um filme cabeça, tá? Então já aviso. Filme lento, não sei o quê. É um filme lento, mas é uma poesia, é bonito, é um filme bonito. E ele narra a história da França desde os anos 30 até os anos 80, ambientada totalmente num salão de dança, né? Por isso que chama O Baile. Ele não tem diálogos e o diretor usa a música, a dança e as expressões corporais para retratar eventos históricos e as mudanças culturais, como a ocupação nazista, o surgimento do rock and roll. E a ausência de falas destaca essa universalidade das emoções humanas e a evolução da sociedade ao longo das décadas, de um jeito muito mais interessante e sem a tecnologia que o Zemeckis, mais uma vez, uma bronca nele, que podia ter feito um filmaço, mas não fez. Ou seja, um tema parecido, mas que foi muito mais bem explorado. Como eu disse, esse filme tá no YouTube, de graça, e eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Agora, o Here, aonde você assiste, né? O Aqui, chama Aqui, Here, aqui. O filme, ele tá na Prime Video, e como é de graça mesmo, né, se você assina a Prime já, se você não tiver uma ideia do que ver num dia, pode ser uma boa pedida, né? Agora, não espere muito mais do que uma experiência interessante com essa história de ser uma câmera parada durante milhões de anos. E depois aproveita para ver os outros filmes do Zemeckis, porque o cara é muito craque e os filmes dele são sensacionais. Pena que perdeu essa oportunidade de lidar com um tema tão interessante quanto a eternidade. Muito bem, espero que você tenha gostado desse Cine Quinto. Voltamos na semana que vem com mais um programa e a gente vai se falando. Obrigado pela sua paciência, pela sua companhia. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, de comentar agora que você assistiu o vídeo e um grande abraço a todos. Até o próximo Cine Quinto.